temos uma pergunta para o Fernando Mascarello. O que o levou a escolher como objeto de investigação de estudos a obra do Cronenberg e, mais especificamente, o filme Existence, para um estudo sobre masculinidades, campo raramente abordado em estudos de cinema sob a perspectiva psicanalítica? A análise fílmica para você seria insuficiente para discutir esse tema? Bom, boa noite a todas, todos e todes. Primeiro dizer que é um prazer, obrigado pelo convite, Luísa, para participar aqui da live da Politeama. Prazer estar com o Daniel e com a Camila mais uma vez aqui juntos, né? Sobre o Cronenberg, bom, primeira coisa, eu diria que sou um fã de Cronenberg de carteirinha desde o primeiro contato com ele. Eu acho que foi lá para 91, 92, quando foi exibido aqui em Porto Alegre o Mistérios e Paixões, baseado no Almoço Nu, né, do Burroughs. Enfim, né, fui fisgado desde o início por esse tratamento que ele tem recorrente, né, a respeito das sexualidades dissidentes, de uma maneira geral, e como elas acabam vindo vinculadas, né, à marca registrada do Cronenberg, que é essa aposta no objeto, no mutante, no monstruoso, e tudo isso relacionado com tecnologias as mais diversas, médicas, midiáticas, digitais, né, e também com relação com o capitalismo corporativo pós-industrial, né? Além disso, vale dizer que, né, na minha trajetória como pesquisador, eu sempre fui um pesquisador cinéfilo de filme noir, de masculinidades não hegemônicas. Né, falando um pouquinho de filme noir, né, a gente tem lá, para quem está um pouco mais familiarizado, aparece tanto aqueles protagonistas que são os caras durões, né, cujo ícone seria o Humphrey Bogart, como os homens tolos que caem, né, nas redes da mulher fatal e tal. Talvez o mais representativo seja o Burt Lancaster, né? E nenhum deles, né, mesmo o cara durão, eles não podem ser concebidos, né, compreendidos como homens hegemônicos. Como diz até uma teórica do filme noir, a Florence Jacobowitz, ela diz que as masculinidades no filme noir sempre são um inferno, sempre permeadas por sofrimento, etc. Dentro dessa trajetória, faz alguns anos, acho que até a Luísa estava lá em Santa Fé, né, Luísa? Quando eu apresentei pela primeira vez um trabalho sobre a questão da feminilidade, né, nos homens, que seriam os novos homens no neo-noir, né? Fiz até uma brincadeira com isso. E naquela oportunidade eu peguei 2 filmes e uma série, o Twin Peaks, do Lynch, né? O Drive, do Nicholas Winding Refn, que é sempre difícil de dizer, e aí o Existence. Então, pensando a questão da feminilidade, poderia ser, né? Talvez tratados como novos homens que surgem, né? Se insinuam ali naqueles filmes, né? E no Drive, no caso do Drive, parentalidades masculinas mais maternais, né, que aparece. No caso do Lynch, a gente tem uma homossocialidade muito forte, né, e um protagonista muito, muito cuidadoso, né, com esses traços mais femininos nesse sentido. E o Existence, ali eu começava a me aproximar dele, pensando principalmente no tratamento alegórico, que todo mundo reconhece que existe uma alegoria à erotização do ânus masculino, né, no Existence. E eu, desde há muito tempo, tenho leituras e sou praticante de meditação taoísta, né? Então, eu identificava ali alguma coisa de sexo taoísta, de erotismo taoísta e tântrico, porque são assemelhados, né? Então, a partir desse trabalho, né, principalmente, eu já vinha me interessando bastante pela questão do campo das masculinidades, né, principalmente das heterossexualidades dissidentes, e por essa época comecei a perceber a necessidade de buscar conceitual psicanalítico para entender, dentro dessas masculinidades dissidentes, mais femininas, né, a questão da psicogênese, né, da constituição psicossexual desses homens. Claro que, né, isso se dá em tenra idade, como a gente sabe, depois
reconfigurado, ressignificado na adolescência, mas vai percorrer toda a vida, né? Mas essa questão das origens dessa constituição psicossexual masculina dissidente, mais feminina, eu acho que é fundamental buscar o aporte psicanalítico. Isso eu fui encontrar muito mais numa psicanálise contemporânea, que a gente costuma chamar de não falocêntrica, né? Porque a gente tem a tradição freudiana, principalmente nos anos 20, e a lacaniana, por certo, nos anos 50 e 60, e há controvérsias se nos anos 70 ele permanece falocêntrico, né? Então, contemporaneamente, a gente tem questionamento, que já é feito desde os anos 20, a Camila depois poderá falar um pouco disso, né? Pelas primeiras psicanalistas mulheres, já questionava essa questão do conceito freudiano nos anos 20 de feminino, né? Muito atrelada à questão da inveja do pênis, da mulher como ser irracional, contra-civilizatório, né? Infantilizado, etc., né? O que acabou surgindo, né, foi uma possibilidade aqui em Porto Alegre, né, um interesse pela área da psicanálise, e resolvi fazer um segundo mestrado, aí tomando como objeto oEixens, do Cronenberg, né, e partindo assim, de uma questão que eu percebia que podia fazer dialogar o Cronenberg e a psicanálise, que é a questão de que na obra do Cronenberg, os protagonistas recorrentemente demonstram, né, um simultâneo fascínio e repulsa pelo feminino. Isso vai acabar, na primeira parte da obra, né, se a gente analisa a fortuna crítica dos filmes do Cronenberg, aparece muito a figura do feminino monstruoso, a gente pode explorar isso um pouco mais depois. E na segunda parte, na terceira, mais o masculino e sua monstruosidade acopladas a uma masculinidade em mutação. Como a psicanálise também um dos destaques, assim, né, dentro da dinâmica edípica, né, tanto para o homem quanto para a mulher, mas principalmente para o menino freudiano, né, é a sua constituição enquanto homem heterossexual ser vinculada a uma necessidade de repúdio à sua feminilidade, né? E essa feminilidade, na obra do Freud, do Lacan e de outros, ela vem muito atrelada à homossexualidade. Aparece um vínculo muito necessário, né? O menino que não tem uma saída normal do Édipo, ele vai ser mais feminino e homossexual, né? Essas duas características acabam aparecendo quase que juntas, né? Ao mesmo tempo, eu fui entrando em contato com o campo das masculinidades, e, enfim, né, com a teoria queer, que dialogam muito junto com a teoria feminista e de gênero, e percebi que, ao contrário do que acontece na psicanálise, onde essa feminilidade dos homens é pouco estudada, é silenciada, parece que realmente acaba sendo reprimida teoricamente essa questão, ou resolvida de uma maneira simplória, né, ou o menino sai normal do Édipo, ou ele sai invertido, deficiente, né? Ao contrário disso, dessa psicanálise falocêntrica, no campo das masculinidades, procura-se interrogar pelas razões culturais, políticas, históricas, antropológicas, desse repúdio à feminilidade, que é constitutivo das masculinidades hegemônicas. Isso é um fenômeno transcultural e transhistórico, é impressionante. Assim, mesmo se a gente pega nos gregos antigos, onde havia, digamos, né, nos termos da Eve Sedgwick, que é uma das grandes teóricas queer que o Daniel estudou em detalhe, né, no doutorado que fez sobre teoria queer e psicanálise, ela vai pontuar exatamente isso, né, que embora no caso dos gregos e de outras sociedades de povos originários, como os famosos sâmbias, né, estudados por alguns antropólogos do Oceano Índico, e embora lá no caso, né, o desejo homossexual e o desejo homossexual não tenham uma dicotomia tão forte, né, como a gente tem nas sociedades contemporâneas, modernas, principalmente tanto no Ocidente como no Oriente, né? Ou seja, entre os gregos havia, né, como a gente sabe, aquela pedagogia homossexual, né? De toda maneira, a feminilidade havia que ser repudiada, né? Nos gregos, depois daquele estágio da pedagogia homossexual, a gente sabe que os homens adultos só poderiam cumprir a função, né, do ativo, né, do penetrador na relação
sexual com o rapaz mais jovem, né? Mas, diferente de lá, na sociedade contemporânea, a gente tem essa dicotomia muito forte que, para o caso das mulheres, não existe, né? Tão forte, né? As fronteiras entre o homossocial e o homossexual não são tão fluidas, né? Enfim, o campo das masculinidades tem toda essa interrogação, e eu digo isso só para apresentar, então, a costura que eu acabei fazendo entre esses três grandes campos, que é o cinema, a psicanálise e os estudos de gênero e sexualidade, de uma maneira geral, com destaque para os estudos dos homens e das masculinidades e para a teoria queer, né? E só para responder o final da tua pergunta, Luiz, então, o que eu fiz foi não me limitar a uma análise fílmica, que seria já, né, as análises fílmicas às vezes nos trazem conclusões super interessantes, seja pelas ferramentas que elas acabam construindo para análise dos filmes, ou pelas conclusões a que elas chegam, né? Mas eu senti que era necessário, para a própria teoria psicanalítica, muitos autores contemporâneos já têm apontado as lacunas, deficiências que a gente encontra na teoria psicanalítica com relação ao campo da subjetivação masculina, e principalmente da subjetivação masculina heterossexual. Então, achei que era possível, isso dentro da tradição freudiana, né, que ele inicia com a leitura que ele faz do romance Gradiva, na década de 1910, se não me falha a memória, em vez de pegar o material que aparece na clínica, né, para elaborar e construir teoria psicanalítica, o Freud também fazia, né, e outros psicanalistas depois dele, elaboração teórica psicanalítica a partir de manifestações artísticas, né? Então, o que eu acabei propondo para o meu orientador, e foi algo que a gente foi aos poucos experimentando, inclusive com o grande auxílio do grupo de orientação, do qual a Camila fazia parte, né? Foi também fazer uma escuta analítica do Existence, da obra do Cronenberg como um todo, para tentar dar alguma contribuição, né, para essas deficiências, essas limitações, esses equívocos que a psicanálise ao longo da história tem mostrado com relação aos homens heterossexuais, né? E principalmente a esses homens que eu acabei propondo, né, chamar de homens héteros eroticamente femininos, né? Obrigada pela sua audiência. Se gostou do conteúdo e puder ajudar, se inscreva em nosso canal e compartilhe com amigas e amigos. Em breve teremos novas edições da Seção Politeama e mais vídeos publicados por aqui. Até lá!